Gravando. Pronto. Então, então, meninas, se apresenta então aí para o Lucas, daqui a pouco o Lucas se apresenta também. Ó, o negócio é autogerido, tem que ficar falando o que tem que fazer, não. Ah, estou pensando aqui como é que eu vou me apresentar, mas eu sou a Aline, é, conheci os Transaberes e foi muito legal para mim, me ajudou muito, num momento muito doido, né? Que eu me aproximei mais do grupo na pandemia, a pandemia me deu essa oportunidade de conhecer esse grupo e sou psicóloga, como o Nelson falou, né? Mas aberta, né, aos transsaberes, à transdisciplinaridade, lá, enfim. Esse troço aí. E e gosto de encontrar com as pessoas, né? No meu trabalho é encontrar com as pessoas, acompanhar e estou aí tentando construir a minha clínica, né? Agora eu estou com um projeto de pesquisa junto às artes manuais para terapias, é o que eu tenho me dedicado mais. E sou mãe também, gosto muito de arte, de é, planta, é, enfim, não sei mais o que eu me apresento, não. Tá bom. Aí, falando sobre essa coisa de se apresentar, a gente estava conversando sobre o Oswaldo, né? Que depois vou até comentar melhor, mas tu viu como é que ele se apresentava, ô Nelson? Ele falava assim, quando me pergunta o que eu sou, ele fala, sou uma pessoa. Não, o que você faz? Eu faço o que eu posso. Trabalha com o quê? Trabalha no mundo. Justamente nessa ideia Adorei. de que a gente, na verdade, é um campo infinito de possibilidades, né? A gente não é uma. Toda vez que a gente meio que se define, a gente diminui essas possibilidades, né? Pois é, tem gente que fala assim que é uma coisa terrível você chegar para uma criança e perguntar o que você quer ser quando crescer. Uhum. Porra, o que a criança está sendo um monte de coisa agora, o cara quer É, falar que ela vai ser quando crescer. Um monte de total. coisa que Não, eu também já vi uma vez que uma conversa que eu estava vendo sobre desescolarização que, que a mãe, Carla Ferro, não sei se você já ouviu falar, falando sobre Claro, claro. é, Já chamei a Carla Fel para participar de eventos nossos aqui no Rio. Conheço muito ela, adoro ela. e aí ela falou assim, cara, quando você vai ficando longe assim meio que do padrão, do normal, tem uma hora que as pessoas falam algumas coisas e você não entende mesmo. Não é nem que você ficou chateado, não, você não entende. E ela falou assim, uma pessoa chegou para mim e falou assim, porque como a filha dela não estava na escola, né? Ah, você não tem medo que ela não seja ninguém? Aí ela ficou tipo assim, como é que alguém não vai ser alguém? Nem sei como é que isso pode acontecer, alguém não ser alguém, né? Tipo, a pessoa já é alguém, como é que. E, e, e tem muito a ver com isso, né? De tipo, achar que a pessoa vai ser alguma coisa, ou tem que ser alguma coisa, sendo que tá todo mundo já sendo, né? A minha irmã agora, ela falou que o meu sobrinho de 9 anos vai ter um simulado sábado. Eu falei, ô Carolina, mas vai simular o quê, hein? Vai simular o quê? Vai fazer vestibular com 9 anos? Falou assim, se a escola não fizer isso, as mães tiram o aluno de lá. Aí, tá. 9 anos. Vai ter que fazer bastante simular, né? Porque até a hora do Putz, vestibular mesmo. isso pode. Mas teve as escolas particulares, a Associação das Escolas Particulares, parece que ficou puta com o Enem, porque o Enem quase não caiu conteúdo esse ano, né? E foi super interpretativo. E o argumento das escolas particulares é dar muito conteúdo, né? Uhum. Coisa que não tem na pública, né? Então parece que o pessoal ficou aí quicando com Ah, esse então as Enem. crianças têm muito conteúdo, mas não sabem interpretar. Pois é, não sei se eu também já ouvi disso. Tem o meu professor agora da pós, ele pegou uma turma aí também de ensino médio, e aí ele viu que o pessoal já refazendo prova, né, antiga,
E ele foi ver que eles não sabiam analisar texto, né? Eles sabem as questões, né, na decoreba, que já vinha às vezes de cursinho disso, mas assim, parar, analisar, estruturar, né? Viajar, né, na coisa, não sabem. Aí é que tá, porque as escolas particulares também fazem isso, né? De, de oferecer, e é o que ele falou, né? Se não fizer o simulado, a mãe tira. Porque tem que estar preparando já desde pequenininho para o Enem, né? Para uma prova. É um negócio muito. Elas odeiam, inclusive, que a escola pede para levar dever para casa. Rita, só para te explicar que a gente marcou 7h30, mas teve algumas pessoas que receberam a notícia que vai começar às 8. Então, tá chegando a galera ainda, né? Ah, Mas vamos tocando, vamos tocando. Ritinha. bom, sério. Então, eu Tudo perguntei mais ou menos o tempo que você tinha pensado, porque quando eu confirmei com você, eu estava aqui livre, leve, solta, mas aí meu filho veio me visitar. E aí eu já estou meio aqui, já estou ligada lá também. A gente estava Qualquer coisa a gente já está gravando aí, passa para você. fazendo um lanche. Aí a hora que foi, eu saio, depois eu vejo a gravação. Né? Mas eu vim assim muito curiosa, Lucas. Eu não sei quem é o Lucas Portela, então eu vim curiosa para conhecer o Lucas Portela. Mas eu sigo o Nelson há um tempo, que eu fico seguindo o Nelson, justamente porque o Nelson me apresenta muitas pessoas muito interessantes. Então, eu falei, deve ser mais uma dessas pessoas boas da gente conhecer. Mostra a geodésica aí, Lucas. Mostra a geodésica aí. E o tema as o quê? É. Como é o nome Ele do está quê? numa geodésica, que é esse espaço Um espaço redondo? inspirado em arquitetura indígena e tal. Não tem coluna, não tem nada, né? Ela se sustenta de arco. Maravilha. Aham. É E bem aí vocês estão aí, tem uma cachoeira aí do lado. Onde que vocês estão mesmo? Montanha Encantada, Garopaba. Onde é Garopaba, São Paulo? Não, é Santa Catarina, uma horinha assim de Florianópolis, mais ou menos. Tá. Eu tô morando em Florianópolis, né? Quem fica mais aqui eu chamo. Às vezes eu venho visitar ele, eu tô encontrar a galera aqui, jogar bola. Mas eu moro em Floripa. Gostei de Floripa, achei um lugar. Tem umas praias lá, acho que do norte. Eu moro lá no norte, É, Canasvieiras. É. é onde? Canasvieiras. Eu sei que era o final da linha do ônibus. Então devia ser Dali Ponta de Canas. era um pontal belíssimo, Sei. catando umas pedrinhas, fazendo aquelas pedras de equilíbrio. Quem está em Floripa é a Luísa, né, Aline? Inclusive, parece que ela foi num festival na Montanha Encantada. Esse nome bateu aqui. Teve algum festival aí? Já teve. Uns 2 finais de semana para trás. Teve, chama. Deve ter sido o Centro de Yoga, porque aqui muita gente, quando fala Montanha Encantada, o lugar que é mais famoso aqui é um centro de yoga que tem, que ensina professores de yoga. E aí, muita gente conhece aqui por causa desse centro de yoga, quem não é daqui mesmo, né? Porque ele tem o mesmo nome, né? Ou todo mundo chama assim. Eu já participei de 2 eventos em Florianópolis aí na universidade, bem legais. Um com o Gustavo, né? Um GT, e aí tem outro que eu já nem lembro mais. Um espaço muito bom aí. A cidade é muito agradável. Fica muito complicado no verão, né? Fica muito cheio, né? Tá bem cheio, assim. Mas principalmente para você sair do norte para o centro, nessas distâncias grandes, né? Assim, e final de semana fica bem cheio também. Mas Mas parece que mais no centro e sul, né? Porque, olha, essa vez que eu fui passar um Réveillon nessa praia. Não estava muito cheio. Estava super agradável. Espaço bom para caramba, lindo.
temperatura da água ótima. Eu ainda não fiquei, ainda não passei um Réveillon lá, né? O último Réveillon eu tava aqui, em Garopaba. Então não sei como é que é lá especificamente. Eu só vi o que a galera fala. É Garopaba o nome do lugar? Garopaba. É no meio da É, mata? Como é que é? Conta aí, né? é o quê? É no meio de uma mata? A Montanha Encantada é no meio da mata, mas ela é cheia de praia aqui, né? Praia da Ferrugem, praia do Rosa, Garopabinha, Xiriú, aí mais pra cima, Guarda do Embaú, meio litoral todo aqui do Santa Catarina. Mas, ó, E então, aí em torno da geodésica tem o quê? aqui bem do lado mesmo é um rio, né? Onde tem cachoeira. Eu morava um pouquinho ali pra cima. Uma outra, quê? Delícia. Tem piscina natural também, um poço, né? Tipo, aí, aí tem vários terrenos aqui pra cima, né? Assim, com bastante mata e natureza ainda, tipo, preservada. E para baixo aqui tem muito pouca. Tipo, aqui tem dois mercadinhos, é isso que tem aqui, né? O mercadinho do Morro e o mercadinho da Zen. E o resto é casas mesmo. A parte da Montanha Encantada, né? Mas aí a galera que mora aqui é uma galera muito maneira, porque é muito terapeuta, músico, artista. Mas tem tipo uma vila, então? Então, não é uma vila especificamente, né? Mas é Tem como se alguns fosse. círculos assim Não é próximos. fechado, entendeu? Tem uma comunidade meio que natural, não que tenha sido intencional. Foi por E para afinidade. chegar aí é só de carro ou tem ônibus também? Tudo bem que eu não tinha dado oi ainda. Eu tinha falado só com a Aline, Célia, oi Rita. Tudo bem? Oi. Oi. Seu chama. Aí aqui sim, chega de carro, mas no momento só está chegando de barco. Porque ela chama muito. E aí é uma mistura, é uma terra quilombola e foi chegando, né? Uns bicho grilo alternativa, e depois chegando uma galera com grana. E aí tem uma miscigenação cultural assim, bem interessante. O que é bom é que, tipo, É, tem uma comunidade assim, do pessoal se conhecer, tem um grupo da comunidade no WhatsApp, onde vende coisa, um grupo, sei lá, tem umas 150 pessoas no grupo, e tem eventos assim, e essa rede que o Lucas falou, são terapeutas, são músicos, pessoal de permacultura, e os nativos também daqui, e uma galera que vem para surfar, vem para o Centro Diogo Montanha Encantado. Aqui na frente tem um lugar legal de interação chamado Engenho das Ideias, assim, para encontro de grupos. E é muito uma cultura assim, sei lá, good vibes assim, de muito do surf junto com a cultura alternativa. É a capital do surf aqui. A gente gosta pra caramba aqui, assim, porque essa comunidade ela é muito inclusiva, assim, mas cada um vive meio nas tuas casas, mas tem essa vida comunitária. Então acho bom assim para preservar a privacidade, você poder ficar na tua. E tem uns acordos também, questão de tirar o lixo, questão de separar. Às vezes tem uns mutirão, mas não é ainda nada de ecovila assim, não. E quanto tempo de carro de Florianópolis para ir? 1 hora. Uma hora. Tinha, né? Bem pertinho. Olha, eu vou ficar desse aqui, eu já entro aí. Tava saindo do banho agora. Me lembrou Saquarema. Porque Saquarema também aqui no Rio, né? Tem a montanha e tem, né, as praias todas ali, e a capital do surf aqui, né? Pode crer. Eu já fui muito pra Saquarema. Eu e o Chama, a gente é do Rio, né? Ah, o Chama também é do Rio? Campos. Campos, Goitacazes. Ah, Campos. Por isso eu te falei que eu conheço bem Muriaé lá, porque aquela região toda ali. A gente já fez um projeto perto de Italva, ali, Itaperu. Aí eu conheci essa região de Muriaé. Tem um chamado para a terra lá também em Santa Maria Madalena.
Eu tenho uma prima delegada em Campos. Ah, legal. E tem meu tio era de lá, ali, de Itapiruna, ali e tal. Eu conheço aquela região ali. E aí, tu acha que a galera vai entrar agora? 8 horas. Vai. São 8 horas. Pode seguir. Então, vou contextualizando, também me apresentando um pouquinho, aí depois a galera também vê gravado, sei lá. Beleza. Então, tive uma conversa com o Nelson, né, vi os vídeos do Nelson e que o Chama mostrou, eu falei assim, pô, já estava com uma vontade assim de começar um grupo de interação sobre algumas questões e, assim, falando um pouco de mim, né, eu me formei em Direito, trabalhava com Direito Tributário, e aí no escritório eu comecei a ter muito problema com hierarquia, né, e o normal que falavam para mim era que eu era muito bom, mas muito insubordinado. Era a palavra que usavam muito para mim. Muita insubordinação. Eu tirava minhas avaliações e perdia ponto na parte da subordinação. E isso foi gerando vários questionamentos, assim, né? E até o momento que eu falei, cara, vou sair disso e achei que a solução para isso era empreender, né? E, e comecei a estudar sobre empreendimento, fui empreender num hostel com amigos meus, que eles tinham acabado de abrir um hostel. E só que eu fui percebendo que o formato de empreender era meio que quase você sair de uma pirâmide que você estava embaixo, mas você ia criar a sua pirâmide, né? Que é o formato que existe, que é através dessa organização, dessa governança piramidal que a gente conhece. E aí aquilo também já começou a gerar vários conflitos, até que eu conheci uma galera que estava saindo da casa colaborativa, que se chamava Catete 92. A galera estava meio que saindo da casa, a casa estava fechando. E descobri depois que essa galera se inspirou numa casa chamada Laboriosa 89, que era em São Paulo, e tinha uma pessoa que se chamava Oswaldo Oliveira, que que foi o cara que puxou, que foi o iniciador dessa casa e trouxe vários conceitos, várias coisas muito interessantes para se colocar em prática, né? E depois disso ele criou uma outra coisa chamada Prospera, que foi uma experiência também, aí já foi online, foi como se fosse essa casa mesmo, os conceitos, só que totalmente online, que tinha uma porrada de ferramentas assim para que gerasse uma colaboração muito livre, né? Então, aí ouvindo o Nelson falando, me resgatou tudo isso assim, que é tudo muito relacionado com uma cultura relacionada a redes, né? Uma cultura de você, que eu acho que até a palavra que o Nelson usa, que é a anarquia sagrada, é muito boa, né? Tipo, esse termo, porque eu acho que uma autonomia do ser, mas ao mesmo tempo que você consiga interagir. Então é como se existisse uma ética de rede, só que isso é muito pouco falado e muito pouco experimentado. Tanto que até quando você tenta fazer isso, você acaba caindo em padrões e na forma de interação, na forma de organização que a gente já conhece. Isso eu vi na prática, que a gente viveu essa Prospera um bom tempo, viveu essas casas colaborativas também, e a gente vê que na hora que a gente vai agir, a gente muitas vezes acaba voltando para o padrão e fazendo coisas que são feitas no mainstream, né? A gente pode chamar até de Matrix, na Matrix. E, e aí esse espaço, assim, era uma vontade muito da gente começar a entender em mais profundidade, numa conversa, em interação, o que são esses conceitos, o que é isso, e como isso pode ser uma forma de atuação mesmo, né? Então, da interação, isso já faz parte até da cultura, né? Que da interação, das conversas, coisas emergem, e aí o próprio Oswaldo gostava muito de falar, né? Que todo saber se resulta num fazer. Que em algum momento a coisa começa a emergir e as pessoas começam a querer criar coisas relacionadas a isso. E aí tem toda uma forma, né? Tipo assim, uma experiência, assim, que eu tinha muita vontade de que essa experiência renascesse, né? E criasse
esse lugar em que as pessoas fossem muito livres para criar iniciativas e colaborar com iniciativas de forma livre, né? Então é uma coisa muito interessante porque nessa Prospera, por exemplo, não existia decisão coletiva, só existia decisão individual. A ideia era que você... A ideia da rede é um pouco essa, né? Que você não não dependa de algo que não seja algo que você sente dentro do seu ser, né? Então, só que é isso. Eu acho que aí a gente pode interagir mais. Eu acho que o Nelson, hoje eu falei com o Nelson, né, para ele falar onde ele viu, até ele até olhou um pouco os textos e os vídeos do Oswaldo, para ele talvez trazer um pouco assim a experiência dele, né, as coisas que ele já vocês talvez já até conheçam também. E tá entrando essa galera que vai entrar aí também para conhecer um pouco. Mas é todo essa parte conceitual, né, filosófica mesmo, que embasa uma coisa, mas eu acho que o interessante é a gente interagir dessa forma, pensando assim, beleza, como é que eu vivo isso, né? Como é que eu vivo isso hoje? Como é que eu vivo isso agora? Então a gente está sempre aqui também buscando essa visão. E aí, não sei, Chama, tu quer se apresentar também? Pode ser. Não está em frente do teu. Entrou o Rodrigo aí também e o Felipe do Gaio. São dois co-criadores aqui do ecossistema. Boa noite aí para quem eu estou conhecendo hoje. Mais uma vez, boa noite, que eu já tinha dado. Então, na verdade, eu, como o Lucas falou, me chamam de Chama, não é Marcelo, mas a maioria me chama de Chama. E eu tenho essa alma assim transgressora, né? Já dizia o Milton Bonder lá, aquele rabino, que a alma é imoral, né? Então a alma às vezes ela busca a transcendência mesmo, né? E para evoluir assim, para sair da normose, né? E às vezes quando eu vou no hospital assim, fazer algum exame, tirar sangue, aí me perguntam se é alérgico a alguma coisa, eu falo normose. Aí a pessoa olha assim para mim, aí eu falo assim, gente normal às vezes me dá uns calafrios, assim, mas eu falo brincando, né? A pessoa dá risada também, mas é um pouco de verdade, assim, porque eu gosto, né, do que não é ali o status quo. Isso vai muito assim da jornada do herói ali de cada um. Eu acho que a gente tem isso para evoluir mesmo, para alcançar algum elixir, para ter significado na vida, né? Então eu vejo que o mundo muito ordinário assim não me contempla. E dentro disso eu fui em algumas áreas, seja da economia, da educação, da tecnologia, da governança, buscando formas do que eu acredito que seja de um local de liberdade, um local de experimentação do ser, autorrealização. E dentro disso fui vivendo experimentos assim, dentro de comunidade indígena, comunidade alternativa, e vendo também os desafios. Assim, eu participei de algumas ocupações, né? E vendo desafios de entendimento mesmo, desafios humanos, né? Essa nossa dificuldade de aceitar a diferença e aceitar a opinião alheia. Então, essa coisa, quando demanda consenso e quando não demanda, e quando o consenso funciona e quando não funciona, quando a liderança funciona, quando não funciona. Então, o meu olhar é muito da integração das polaridades e você aplicar uma visão, uma tecnologia, uma forma de gestão para coisas que demandam aquela ferramenta. Mas eu acredito que a vida, né, se a gente teve aqui essa oportunidade de ter livre-arbítrio, a gente pode ter escolha. Então, por mais que a gente esteja aqui, combinamos de estar aqui, mas se alguém aqui acabou de chegar, mas não está sentindo bem, está gostando do papo, ela é livre para chegar e falar, vou sair fora. E a gente muitas vezes fica pensando no outro, o que eu vou fazer? Isso às vezes numa organização, isso às vezes na família, tendo que cumprir certos padrões normóticos, seja
culturais, religiosos, familiares, datas que às vezes a gente não quer ir, uma missa no domingo que nossos pais obrigavam a gente. Então, isso tudo vai gerando dores, gerando incômodos, que a gente fala, poxa, mas por que tem que ser assim, entendeu? Ao mesmo tempo que há um respeito à tradição, há um respeito à hierarquia, muitas vezes, né? A constelação familiar traz muito isso, honrar aqueles que vieram antes, e a questão dos anciões nas aldeias, a questão de você realmente dar essa escuta para quem tem uma experiência, em alguns casos. Então, é algo que não se aplica ao todo, eu acho que se complementa. E aí tive algumas vivências, assim como eu falei, de experimentar isso que o Lucas estava trazendo, da livre interação, inclusive com o Oswaldo, lá em São Paulo, numa casa que foi essa casa laboriosa. Eu fiquei 1 ano morando em São Paulo, vivendo essa vida em rede. Para você ter noção, todo mundo podia ter a chave da casa. Você chegar lá hoje, você podia fazer a chave da casa. Só tinha uma regra na casa. Não faça nada que possa comprometer a continuidade da casa. E aí você tinha que ter esse senso, é uma regra meio subjetiva, né? Então, é um senso do que vai colocar em risco a continuidade da casa. E a casa era uma casa de 3 andares. Na época, era aluguel de R$ 20.000 na Vila Madalena. Então, é um local ali que a gente viveu, essa vida em rede, projetos assim, pulsando de tudo quanto é lugar, e uma potência absurda de livre interação, que você não tinha que pedir autorização a ninguém para fazer alguma coisa, e as coisas se organizavam, assim, de horário de agenda, uso de alguma ferramenta, alguma coisa da casa. E foi um experimento muito bacana, só que teve esse desafio também, né? Ontem, até numa troca, eu e o Lucas aqui, a gente trouxe isso, porque várias coisas, como se ela pega uma ignição muito forte, a gente tem essa conexão forte, e várias vezes, vocês já, com certeza, esse começo de relacionamento ou projeto, dá aquela interação, tem aquela fase de encanto, e depois tem aquela fase do desafio, né? Das divergências ali. E isso, às vezes, em ocupação, em alguns lugares assim mais anárquicos, acontece muito, e ali meio que divide assim, os grupos e a coisa continua. Mas, às vezes, no local assim mais hierárquico, a coisa racha. Oi, Matilde, bem-vinda. Bonsoir. Matilde é francesa, mas ela que me trouxe aqui para Montanha Encantada. A gente estava conversando na Montanha Encantada. Então, eu vejo que quando você consegue aceitar a escolha do outro, as coisas elas podem coexistir no mesmo local, entendeu? Mas ali acontecia, na Laboriosa, só para fechar esse exemplo, acontecia isso, assim, quer fazer um projeto junto, ou está começando, a gente começou, mas eu não estou gostando da forma, eu vou hackear, chamava de um fork, que a gente ainda chama, né, que é um garfo, assim, vou fazer esse experimento, mas de uma forma diferente. E as pessoas não ficavam chateadas com isso, assim. Só que o fator, assim, tem 2 fatores que contam, que é quando você vai no ambiente da horizontalidade, dessa colaboração, dessa rede, é muita exponencialidade, mas às vezes você não cria a estrutura, né? Como aquela figura do Torus, assim, não sei se vocês estudaram aí no Transaberes, mas você tem a estrutura dos... tá aqui, perfeito, aqui, ó. Esse aqui é o Torus, né? Então, no centro é a estrutura, é a ordem, são os acordos, é o que dá... Isso também o Oswaldo trazia muito. É o que dá essa estrutura para se manter em pé. Então, aqui é a ordem e aqui é o caos. Aqui evolui, aqui transcende, aqui é energia feminina, Shakti, e aqui é energia masculina, o Liga, a energia de Shiva. Então, dentro disso, desse equilíbrio, tem certas coisas lá, na Laboriosa, que acendiam rápido, era meio fogo... um fogo que pegava rápido, mas às vezes era fogo de palha, porque era tão efêmero ali, tão híbrido o negócio, tão um organismo vivo, que às vezes as pessoas já iam para outra coisa. E tem uma frase, fecho com essa frase de uma artista plástica chamada Mana Bernardes, que ela fala: um punhado de opções é super perigoso. E na verdade é mesmo, assim, porque aí o campo é abundante, e abundante a gente acha que é uma coisa só ligada a dinheiro, mas abundante é tudo que é muito, entendeu? Então, às vezes, você vai lidar até com muito problema ou muita opção. Então, para uma pessoa que se distrai ou se encanta com várias coisas, ela fica super fragmentada. Então, é esse local, assim, quando a gente leva para um lado também de iniciativas, se for no caso, a gente conversar aqui, eu conheci o Nelson, e aqui a gente está numa integração de alguns coletivos, mas o Nelson procurando gente para ir lá,
que ele queria doar uma terra dele de 40 hectares para um projeto ligado à permacultura, ligado à regeneração, e aí indicaram a mim, e aí o papo deu uma liga absurda quando ele falou de Vortexa. Aí eu já falei, cara, olha o que esse cara está falando, que tem um monte de coisa que a gente fala. O Lucas falou, cara, tem um monte de coisa que o Nelson fala, que o Oswaldo também falava, e aí a gente está aqui. O Felipe também do Gaia Union tem uma terra também na Colômbia, mas tem projetos também de regeneração. O Rodrigo viaja aí para um monte de lugar e está nesse movimento de ecovilas também. Mas é esse desafio, assim, né? Como encontrar, acho que um estudo aqui é como a gente encontrar esse equilíbrio, né? De alguns acordos, no caso de uma terra, no caso de uma organização, ao mesmo tempo que tem esse campo livre de cada um poder gerar um experimento e falar, não, cara, aqui eu não tenho que combinar nada, vamos interagir, eu vou fazer da minha forma, e que o Nelson fala muito dessa anarquia sagrada, né? Então, é como que a gente, num local de sustentação, esses locais que o Lucas falou que ele interagiu também, tanto da Catete, a própria terra tinha muito, a terra era bem um equilíbrio ali dos dois, que é uma outra casa que o Lucas empreendeu. Mas você nem citou a terra. Citou? Não citou, não. A casa super legal, que ele trouxe um lado de governança, que ele domina bem, de autogestão, mas é autogestão com governança. Então, não é autogestão total da autonomia, é autogestão baseada em círculos e papéis. Então, sei lá, assim, era só trazer já um tempero aqui para o campo, para a gente explorar. E o campo é esse, é de cada um que sentia, quem quiser se apresentar, beleza, mas falar a partir disso. Assim, o Lucas, a gente entra muito nesse local filosófico e de troca, porque é a procura dessa gestão que seja mais fluida, leve, gostosa, mas ao mesmo tempo a gente quer que sustente, né? A gente não quer algo que seja só também nesse campo de máxima efêmero e máxima liquidez e acendiar, mas ao mesmo tempo o fogo não seja mantido ali. Então, ouvir vocês também dessa experiência que tiveram no Transaberes, ou a Matilde nos rolês aí com a Aldeia, a Emiliano também, que é o Rodrigo, e o próprio Felipe aí em espanhol, mas no portunhol aqui. Valeu. Será que eu falo um pouquinho, então, dos transaberes do pessoal aí? Por favor. E da anarquia sagrada também, que está integrado. Não, é porque está chegou. Nós também passamos lá no Catete 92, né, Nelson? A gente teve o grupo de estudo lá no Catete. Então, aquele experimento, eu estava lá também. Então, aqui, os conheceram o Felipe, a Didi. Sim, Felipe. Então, aí essa turma, eles se inspiraram na Laboriosa 89, essa casa... Isso, eles falavam disso. Exato. Lá tinha um pouquinho mais de regra, um pouquinho só, e ali... Mas foi um experimento ali. Não, ali tinha uma regra muito legal, que era a base, isso é a base muito legal para a gente também, que é Telema 93, que é do Crowley, falou amor é a lei, amor sob vontade, faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Que o Raul Seixas depois falou e acharam que era a frase do Raul Seixas, né? Mas é do Crowley. Mas que legal que vocês falaram. Mas o Raul Seixas tirou o amor, né? O Raul Seixas já falou que é tudo da lei. É verdade. E essa base do amor é esse lugar que você no teu coração tá leve, a partir do teu coração, vai lá e age, entendeu? Não deixa a mente entrar, porque aí é esse local que cria a lei a partir de cada um, é o autogoverno, né? Maravilha. Bom, então, assim, chegou aqui a Paloma, minha companheira, a artista visual, professora da UERJ. Dos desenhos lá de Vortex, já conhecia. Desenhos de Vortex, precisamente. Então, a minha pesquisa da minha vida inteira sempre foi a questão transdisciplinar, né? Eu sempre me comoveu a relação entre os saberes. Eu sou psicólogo de formação. E na psicologia eu fui fazer estágio na Casa das Palmeiras, conheci a doutora Anísio da Silveira, fiquei lá, fui coordenador cultural, aí conheci muita gente lá, o Mário Novello, o cosmólogo. Eu fui coordenador cultural, então eu chamava as pessoas para palestras, né? Então, conheci o Mário Novello, o Augusto Boal, do Teatro do Oprimido, vários filósofos, né? Então, ali foi uma primeira grande escola. A primeira palestra que eu dei na minha vida foi na Casa das Palmeiras. E a piada era saber quem era cliente e quem era terapeuta. E, geralmente, as pessoas achavam que eu era cliente. Na verdade,
Na verdade, ela chamava o médico, né, de paciente, né? A doutora Anísia, ela tinha isso, assim. No filme dela mostra isso, que o paciente, que você tem que ser paciente mesmo com quem você está atendendo, né? Então, ela chamava esse do paciente. E ela chamava a técnica de emoção de lidar, né? Bom, aí a questão da clínica me levou para a questão do acompanhamento terapêutico. Eu atendi no consultório também, mas eu trabalhava com os ditos, as pessoas com singularidade psíquica, né? Chamados esquizofrênicos, autistas, levava para a rua, cinema, praia, shopping, o que deu uma... E aí criei, junto com alguns amigos, uma clínica em que os clientes podiam morar lá. Eu morei 6 meses com ele, depois eu me dei alta. Deu muito trabalho, deu muita coisa errada, porque não tinha lei, disponível para esse tipo de projeto, só lei da parte pública, né? Não da parte privada, então deu vários problemas e tal, mas foi uma experiência incrível, de ser um ponto de estudo e de experiência e experimentação clínica, né? Muito ligado à esquizoanálise de Deleuze e Guattari, né? A principal influência era essa. E aí eu fui fazer mestrado orientado pelo Luiz Pinguelli Rosa, que morreu esse ano, que é um físico de cabeça super aberta, criou um departamento de energia e criou um departamento de história da ciência. E aí, na minha tese, eu trabalhei a relação entre bruxaria, sobretudo o hermetismo do Hermes Trismegisto, tem muito a ver aí com Crowley, né? Com a física moderna, principalmente a mecânica quântica, a teoria do caos e a cosmologia, com a filosofia do Deleuze, e também trabalhando um pouco a questão da arte. Isso virou o primeiro livro, Ontologia Onírica, e aí isso foi cada vez mais criando grupos de estudo, cursos, etc., onde foi aparecendo essa galera aí, Rita, Célia, Aline, etc. E aí, junto com isso, tinha uma questão da questão espiritual, né? Que é onde eu fui procurar atrás do xamanismo, ritual de ayahuasca, ritual de peyote, pessoal da conscienciologia, não confundir com cientologia, lá do Valdo Vieira, estado vibracional, taoísmo, budismo, Advaita Vedanta, e junto com isso, então, com essa criação de novos conceitos, que aí esse campo transdisciplinar aplicado na vida eu chamo de transsaberes. Os transsaberes foram emergindo conceitos. O vórtex tem muito a ver com toros aí, né? A unidade dinâmica, a anarquia sagrada e o exercício em vórtex, que é uma prática meditativa que articula o estado vibracional, que é uma prática mística mais ocidental, com a autoinquirição meditativa do Advaita Vedanta, que é uma prática mais oriental. E aí isso criou o exercício em vórtex. A questão de pensar isso, pensar a política a partir dos transsaberes, a partir de uma questão ligada à auto-organização e relação dos saberes, foi me levando, então, para a questão da anarquia. Agora, a questão da anarquia deveria estar dialogando com essa questão toda da física, da antropologia, da filosofia e da mística, da espiritualidade. Os anarquistas falam muito no God, no masters. Tem um problema... em geral, tem um certo problema com espiritualidade e religião, né? Então, o conceito de anarquia sagrada ele emergiu dessa questão da auto-organização dos saberes e de uma auto-organização política que dialogasse também com a espiritualidade. A espiritualidade, claro, livre. Então, eu fui atrás do conceito de Gregory Bateson de sagrado, que o Bateson vai trabalhar o sagrado como auto-organização, pegar a questão da autogestão da anarquia, do anarquismo, né? E pegar e alocar isso numa filosofia do Spinoza, do Deleuze, do rizomática. Daí aparece esse conceito de anarquia sagrada, cuja uma das expressões práticas disso é o que a gente chama de insurreição vibracional, que é trabalhar a questão vibracional nossa e colocar em ressonância, que seria uma forma de resistir politicamente saindo da lógica da luta, e indo cada vez mais para a lógica da ressonância, de uma ecologia das ressonâncias, uma ecologia das vibrações. E aí a questão dos nossos conceitos, vórtex, vibração, etc., tem todo um questionamento da noção de objeto. O vórtex é um conceito relacional para ir para além da ideia de objeto, né? Sempre radicalizando a questão da relação
das ressonâncias da ecologia, da auto-organização, da autogestão, etc. Vortex aparece como uma possibilidade de uma vila, de uma sociabilidade baseada nos transsaberes e com organização política à luz da anarquia sagrada, né? Eu sempre falo com as pessoas, né, do grupo que a Vortex está aqui, acontecendo agora, nessa reunião, toda vez que a gente se reúne, toda vez que a gente pensa novas formas de relações livres, mais consistentes, né? E aí agora com essa possibilidade dessa propriedade aí tem uma oportunidade de começar um estopim mais consistente, mais downloadado, né? Nas vibrações, sair das vibrações apenas sutis e ir também para as vibrações mais densas, né? mais palpáveis. E aí eu entrei em contato com a Fátima Pinel, a Fátima me levou ao Chama, o Chama me levou ao Lucas. O que me comove muito na relação com vocês é a possibilidade de trabalhar com consistência esses saberes com vieses bem pragmáticos, né? E vocês têm uma experiência bem pragmática, tanto de experiência em loco, como vocês estão aí numa geodésica, perto do Rio, com uma comunidade aí se auto-organizando de forma bem livre, ao mesmo tempo que vocês têm a experiência do Prospera, têm a experiência dessas casas autogeridas, têm a experiência de lidar com uma tecnologia afim dessa autogestão, né? Tanto no âmbito financeiro quanto no âmbito de organização de grupo. Então, essa junção aí de uma consistência conceitual, de uma abertura conceitual, que envolve uma gama de várias pessoas que estão pensando juntos, né? Os Transsaberes, a gente tem aí uma rede que passa por artistas, palhaços, antropólogos, filósofos, escritores, todo tipo de gente, né? Sempre pensando junto. Então, agora aparece uma oportunidade da gente sofisticar essa auto-organização, essa autogestão, de forma a conseguir implementar isso de uma forma mais pragmática e mais ressoante. Então, estamos abertos aí para ver o que a gente faz da melhor forma possível, essa ressonância e essa autogestão aí. Então, convidar aí os irmãos que chegaram, irmãs também, Flora também chegando aí. Se Emiliano, Felipe, Matilde ou Flora quiser falar um pouco também da experiência assim, de rede, do que já viveram de rede, de livre interação, de ter essa autonomia para tomar decisão, ao mesmo tempo vivendo no coletivo, e também processos de governança, né? Esse grupo aqui nosso tem um outro encontro amanhã, a gente está conversando muito sobre autonomia de territórios, autonomia de ser, fortalecendo os povos originários, né? E os direitos da terra também. Então, amanhã a gente tem um outro encontro. Nesse foco a gente está conversando muito sobre autonomia, integridade, mas é uma linha diferente. A gente começa a criar governança e aí não está dentro desse experimento que o Lucas está puxando mais de interação aqui do TAO, que a gente chama TAO porque é o todo também, né? Mas é Transitional Autonomous Organism. Então, é um organismo mesmo, tem autonomia, ele está comprometido com a transição planetária, a transição de frequência, a transição de paradigmas, essas pessoas que não querem ficar no estático, né? Querem evoluir para uma oitava acima aí, e isso envolve a consciência planetária. Então, agradeço aí esse serviço aí, esse ancoramento que você está fazendo, Nelson, muito bom te ouvir. E ouvir a Matilde aí também, dar a voz para as mulheres trazer também, que elas estão vivendo aí de rede e de autonomia. Valeu, Chama, pela introdução, né, da temática aí dentro do grupo. Então, sou a Matilde, sou francesa, mas conectada, dedicada aos povos originários agora há 7 anos, né, principalmente do Brasil. E sobre a questão de rede, assim, então, teve essa oportunidade para a vida de viver vários contrastes, assim,
rede entre a ultracentralizada francesa e também da cooperação internacional, onde eu estudei e fiz carreira, e a rede muito mais orgânica das comunidades indígenas e também de experiência que eu tive em abrir espaços coletivos, né, e tentar aprender da força coletiva orgânica, né. E ultimamente venho de quase 1 ano e meio de movimentos internacionais, assim, partilhando os dos povos originários pelo mundo, pelo digital também. Estou aprendendo muito nesse contexto. Estava na COP recém, eventos também em Nova York, onde os povos estão, por fim, sendo recebidos no valor que eles merecem de ser ouvidos em cultura e trazendo o que eu me vim mais ultimamente assim, trazendo e traduzindo, né, quando eu estou com eles, é do mindset, né, do formato de pensar indígena por dentro do sistema, por dentro como a gente trabalha também a questão, né, da mudança climática, ou das possíveis soluções que a gente poderia trazer para o mundo, né? E nesse aspecto, assim, aprendi o quanto ainda é difícil, né? Nós que desaprendimos trabalhar coletivamente, né? Se encontrar, né? Como as linhas são muito tênues entre a codependência, a correspondência e a dependência do grupo, onde de repente as questões pessoas vêm à toa e podem, né, friccionar um pouco o grupo, né? Mas observando aqui, né? Aprendendo muito no modo de pensar indígena descentralizado, né, autônomo, né, de autodeterminação individual e coletiva dentro do trabalho que tem que fazer para manter um território vivo, uma cultura viva, né, assim, ultimamente eu comecei a entender realmente o cruzamento que temos a fazer com ferramentas tecnológicas que hoje existem, né, para isso realmente acontecer, tanto na organização do trabalho, mas também a nível global, né. Um, e entre outros, né, todo esse movimento das tecnologias indo também com as finanças descentralizadas e a organização autônomas, né, descentralizadas, que são ferramentas que hoje existem e que estão finalmente baseadas em valor bastante comum da organização indígena, né, que são a liberdade de ser, né, cada um de ser seu próprio valor, né, a partir do criativo, né, as finanças descentralizadas, criptomoeda, NFT, a proposta, né, de realmente ter espaço de ser nós o gerador do nosso próprio valor, né. Então, entendendo esse movimento, né, observando também que eh, falta às vezes para esse próprio mundo guiança, né, sobre para onde ir esse movimento muito potente de ativação de recurso diferente, né, porque entendo também, né, pela minha experiência pela COP, nas 2 últimas, né, como eu vejo, né, são lugares, por exemplo, que vão 40.000 pessoas das maiores cabeças do mundo, as pessoas que têm mais poder e dinheiro geralmente centralizado. Então aí se a gente quisesse, a gente tem toda a solução para aplicar na hora e resolver muitos problemas de amanhã, né? Porém, no formato que está sendo apresentado, é igual ao formato que não funciona, né? De capitalismo, de feira da terra sendo vendida como um frango e cada um com seu ego querendo ganhar sua melhor solução, né? Então, tem, porém, esperança, né, que a gente, quando a gente está lá com liderança indígena, a gente já vê na prática uma proposta de estar diferente dentro da organização, né, e vendo também movimentos acontecendo de aproximação de pessoas e de tecnologias, né, entendendo que a crise não é só climática, né? Ela é realmente meta, ela é crise do humano que não tem um sentido de estar aí nessa terra, né? Então, conectando bem, né, hoje com todas essas ferramentas que permitem, né, qualquer a gente seja trabalhar junto e aflorando, mesmo criando recurso a partir de quem somos, né? A realmente ponte fazer, né? E são trabalhos hoje que estou trabalhando em rede, né? Com vários movimentos também internacionais e no qual a gente acredita que é realmente assim descentralizando, né? Que a gente consegue atingir um nível onde todo mundo está sendo escutado, né? Que realmente as propostas são efetivas, né? Então, acho que esse encontro, né, para
eu estou vendo literalmente, desde que eu voltei da COP, está tendo muito interesse sobre a Amazônia, mais que nunca, né? Sempre teve, mas tipo, do fato que o Lula ter sido eleito, abriu um movimento de visibilidade muito grande na cena internacional, mas tem que cuidar muito, assim, eu estou vendo muitas comunidades sendo assediadas de propostas, assim, de contratos que eles nem entendem, não sentem, né? Eu vi também a COP muito champanhe, de tentar baixar contratos no meio da festa. Então, como nós, a gente tem uma responsabilidade com isso também, né? Porque a relação com dinheiro nas comunidades, se não é bem conduzido, quebra, né? O espírito coletivo, a vizinhança. Então, tem todo esse trabalho, né? Que a gente acho que pode fazer, começar a aprender muito, né? Ouvindo muito mais dos povos e principalmente integrando eles. Assim, para mim, devia ter liderança indígena em qualquer reunião que nós fazemos, em qualquer instituição, em qualquer empresa onde a gente trabalha, se conecta, para realmente já abrir sobre um outro campo de pensar uma solução de maneira não separada, né? E entender que daí, se cada um naturalmente encontrar seu lugar, seu papel, sua maneira de se integrar nesse sistema, né? Então, no momento, assim, a gente está trabalhando forte com essa relação com tecnologia. A gente vai ser um projeto grande assim, de rede descentralizada, com ferramentas NFT, criptomoedas e DAO, né? Nas próximas semanas, a gente vai querer compartilhar também aos poucos, né? Ver como que isso se interage também com os projetos de cada um. Tá? Então, deixo a palavra para quem quiser falar e na escuta. Arro, irmão. Arra. Quem vem? Posso falar, gente, que daqui a pouquinho eu acho que eu tenho que ir. Eu entrei atrasada, eu tava gravando um podcast, enfim. Muito obrigada novamente pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês, debatendo e conversando. Achei muito legal esse espaço para a gente falar sobre redes, né? Então, a maioria das pessoas que está aqui eu não conheço. Muito prazer, meu nome é Flora, sou jornalista e antropóloga também. E há muitos anos eu trabalho com redes, né? Redes de comunicação, de intracomunicação. Trabalhei com juventudes de classe popular, trabalhei no Movimento Sem Terra, trabalhei com povos indígenas também, trabalho. E aí, pensando basicamente nos autores que o Nelson citou, os que eu venho trabalhando, né, ao longo da vida na academia também, e aí fazendo também um questionamento, né, de qual seria o papel da antropologia, das pessoas, né, que estão ativas nesse sentido, trabalhando com esses temas hoje, né, num processo global de globalização e totalmente descentralizado também. Então, eu vejo também discursos, participei de um congresso esses dias com populações indígenas, né? Teve um congresso antes de ontem que eu participei, que seria quais os papéis das comunidades indígenas na mídia. Participei de um outro debate da Unesco também sobre comunidades indígenas e a inserção para uma nova forma de educação. E aí eu penso também no papel dessa metodologia e da epistemologia, né? Tipo, enquanto constituição de projeto também, né? O que seria o nosso papel enquanto observadores, enquanto ativistas, né? De uma observação e de uma atuação direta, indireta, como se daria isso? Eu acho que pensar também como a gente vai fazer esse campo e pensar como isso se desdobra também, né? O papel autônomo e de autoria e o papel de autonomia também que se dá em todos esses projetos, né? Que a gente pensa também, pensar no papel de autoria, né? Não a gente simplesmente sugerir coisas e ver no que vai dar. Então, pensando também no processo de colonização, muitas vezes, né? O que seriam que a gente traz hoje essas metodologias e epistemologias, né? Através desse processo histórico de invalidação, extermínio, minimização e ocultação dessas diferentes instituições, né? Da questão da violência, da própria invisibilidade, e aí trazendo o que alguns autores chamam hoje de epistemologias do Sul, né?
o que seriam essas epistemologias do Sul, né? Acho que o Boaventura traz muito isso também, de pensar, a gente pensa no processo de colonização, mas pensando em povos indígenas, eu entendo que muitas vezes a gente pensa no processo de colonização territorial, né? Mas pensar também que hoje, de uma população global, os povos indígenas são hoje considerados, acho que o único grupo que não foi colonizado epistemologicamente, né? Então a gente entende uma colonização territorial muitas vezes, mas não epistemológica, né? Então a forma de pensar de populações indígenas ela não foi colonizada, por isso eles têm essa autonomia e são guardiões hoje de 80% da biodiversidade do planeta, né? Então eu trabalho com redes internacionais de impacto global, basicamente hoje com redes dos Estados Unidos e da Europa, pensando como as populações indígenas vão ser inseridas e estão sendo inseridas na exploração espacial. Então, eu também entendo que a gente está falando aqui das duas principais pautas das próximas décadas, né? A gente está falando de um conhecimento que vai forjar o milênio, né? Eu sempre me questionei, né, qual o nosso papel enquanto seres humanos nessa transição de milênios, né? Nós nascemos, então, nessa transição. Então, o que eu posso observar desse setor espacial que quer levar o conhecimento, muitas vezes, de populações indígenas para a Lua agora, para Marte, digamos assim. Então, pensar o que está por trás dessas narrativas, né? O que realmente vai ser feito com isso. A gente tem conhecimento que cientistas espaciais fazem uso de medicina quase todo final de semana nos Estados Unidos, né? Então é uma ampliação de visão, muitas vezes agora, principalmente com relação à Lua, o acordo Artemis, né? De entender as constelações, de entender as estrelas a partir de uma visão indígena e de como isso pode ajudar muitas vezes nessa missão que se tem de tornar a espécie humana interplanetária. Então, estou participando desses debates, né, com vários pesquisadores. O próximo congresso vai ser feito no Brasil, justamente pela inserção, pelo ativismo que eu venho fazendo nesse setor da exploração espacial com essas empresas, né? Então, a gente pensar nessas redes globais e espaciais, né? Então, estendendo o domínio do conhecimento indígena para além da Terra, né? Então, a gente sabe que eles têm o domínio de plantas de poder, são guardiões da biodiversidade, de processos de modo de vida político que não foram colonizados, né? Então, a gente tem essas novas e ancestrais epistemologias que podem ser descobertas por nós como uma maneira também de salvar um futuro aí não muito distante, antes de não haver um ponto de não retorno, né? Então, eu me coloco sempre à disposição. A gente tem todo o conhecimento aí que tem desses autores, né, de antropólogos e filósofos e, enfim, psicólogos em direito, né, uma questão de direito agora espacial muito forte, né, de como, tanto no Brasil, que eu estava conversando com o Chama esses dias, de como entender esse processo de terras, né, da unidade, união dos Estados Unidos, que são federalizados, né, enfim, é um contexto biopolítico e geopolítico que não está circunscrito unicamente hoje ao planeta Terra, ele está sendo estendido, ele está sendo expandido à medida que, de 3 anos para cá, a NASA, né, e outras agências espaciais estão fazendo aí um mapeamento do conhecimento da ancestralidade de diversos povos indígenas do mundo, né? Então, com foco, claro, que na Amazônia, né? A NASA acabou de escanear a Amazônia em 3D nas últimas semanas, então o conhecimento que eles têm hoje da Amazônia, a inteligência de dados que eles têm hoje de povos indígenas do Brasil, digamos assim, um exemplo, para citar um exemplo, é maior do que o nosso próprio governo, né? Então, que medida isso pode ser balanceado também? E aí eu entro numa outra pesquisa também, que eu vou compartilhar com vocês aqui, que é uma teoria que eu estou desenvolvendo aqui no site, que é esse símbolo. Eu terminando meu doutorado, meu pós-doutorado, ele vai ser baseado nesse símbolo, que é uma ontologia orientada a objetos interplanetários, interestelares e intergalácticos. Então, isso aqui é um desdobramento de tudo que vem sendo feito dessas redes
e aí estendendo o conhecimento dos povos indígenas, de redes comunitárias, de intracomunicação, de extracomunicação, né, pensando numa comunicação intergaláctica, interestelar, interplanetária, a partir de uma nova ontologia e de uma nova epistemologia também, né? E aí a gente entra também nos métodos, né? Como que a gente vai fazer todo esse processo, esses fundamentos, enfim, de uma nova ciência, né? De um novo modo de pensar, que não seria tão novo assim, né? Então, eu me coloco à disposição. Estou sempre aí, sempre que me chamarem eu vou entrar para poder contribuir com alguma coisa e conhecer mais de vocês. É sempre bom escutar e estar em redes de diálogo constante. Valeu, gente. Irmã, sempre bom te escutar, sabe que eu sou seu fã, teu servo aí também nessa missão. E amanhã a gente vai conversar bastante da integração dessa Confederação Gaia com essa Confederação Intergaláctica aí. Esse oi seu você mandou quando você estava falando? Isso, mandei agora. É um código da teoria que eu vou desenvolver. Esse é o sigla. É a sigla, né? É ontologia orientada a objetos, né, O Lucas até falou assim, interplanetários, tá interestelares, intergalácticos. Tá, então isso. ontologia. É ontologia orientada a objetos interplanetários, interestelares, intergalácticos. Muito massa, muito massa. Muito massa. A gente tem falado muito também da interdependência também como um fator da autonomia, né, integrado, assim, porque ao mesmo tempo que a gente tem autonomia, a gente está interdependente também, uns aos outros interligados, né? Então, qualquer decisão que você toma para você é uma decisão também que você toma para o todo, né? Do direcionamento e dentro do que o mestre Nelson aí trouxe, em relação à teoria do caos também, né? Que fala muito do efeito borboleta também. Então, qualquer ação que a gente faça, que já atingiu uma consciência a respeito de alguma coisa, a gente poder aplicar isso na prática, na coerência, né? E isso é bem Maravilha. um debate. Efeito borboleta fantástico. Porque é isso, né? O que a gente está fazendo aqui agora já está impactando no todo, né? Numa forma quântica e ao mesmo tempo material. Se qualquer palavra falada aqui impactou qualquer ser aqui, com certeza é algo que é um legado já para a vida, para as relações humanas mesmo, e o que a gente está olhando aqui é como que a gente pode se relacionar, né? A base aqui é relações, né, Lucas? A base é relações porque a gente está aprendendo a ser humano, né? Então, como que a gente se relaciona de uma forma que é livre, que é espontânea, que é natural de cada ser, de cada cultura mesmo, como você estava falando até dos povos originários, mas que todos somos originários dessa terra, né? A palavra humanos veio de humus, que é o humus mesmo da terra, né? Do processo micelar mesmo, de rede, que está aqui sustentando essa vida, que está um subsolo, mas que mantém esse fluxo de vida aqui, né? Quem não viu aí Fungos Fantásticos, eu acho que é um elemento de estudo muito vivo em todos os sentidos a respeito do que é rede, né? O que é uma árvore, mas como ela se comunica com todo o ecossistema ali aéreo, terrestre, oxigênio, carbono. E é o equilíbrio, né? O equilíbrio é a base para manter a vida aqui, né? O que possibilitou no equilíbrio térmico, no equilíbrio atmosférico, para a gente manifestar a vida aqui nesse planeta. Então, o que é a vida também em Marte, né? Marte está vivo ali, Marte é um planeta. Então, essa é a coisa mais louca que me vê agora, é que fala assim, vamos conversar se há vida em Marte. Se já teve água, se não teve água, o planeta está vivo ali, ele faz parte do todo e ele é um elemento que influencia cada ser aqui, né? O lado marcial, marciano, o lado nosso do arquétipo do guerreiro, e na sincronia hoje, dentro do sincronário da paz, o sincronário que foi baseado na cultura maia, hoje começa a onda encantada do guerreiro, que é esse lugar da intrepidez, da pergunta, da investigação, e também esse arquétipo do guerreiro, do materializar, do fazer, do sustentar, que também está ligado ao oeste, né, do elemento terra, e é esse local da estrutura, né? A Terra traz a estrutura aqui para a gente estar navegando no espaço. Então, como que a gente pode equilibrar todo o aspecto assim da visão, do sonho, né? do subjetivo, do não manifesto, com o manifesto, trazer essa integração de leste a oeste, e a integração de todas as polaridades. Eu acho que um campo de estudo
e a esse campo de integração de polaridade. Rodrigão, Emiliano, a palavra é tua. Chegou com o áudio aí, agora é tu mesmo, tia. Então tá, cara. Depois eu vi o Cara, Felipe muito também, interessante. o Felipe tem muito a colaborar também com essa integração. Bem interessante aí o projeto, né? Assim, eu fico assim um pouco, vamos se dizer, reflexivo, sabe? O quanto uma anarquia sagrada pode entrar em comunhão com o design regenerativo, né? Então, eu trago essa questão assim para quem tem estudado e olhado, né? A maioria dos grupos, ecovilas e pessoas que estão tentando fazer assentamentos humanos sustentáveis ou com consciência ou de regenerativos têm ido por esse viés de que nós temos que ter a consciência que podemos e devemos nos regenerar enquanto seres humanos, buscando essa conexão profunda assim com o nosso ser livre, nosso ser verdadeiro, nosso ser transparente, nosso ser cristalino, né? E como a gente transborda isso para as nossas relações, primeiro os núcleos familiares, como a gente fortalece isso, nossos núcleos ativando valores essenciais humanos, e daí como a gente vai pratica isso de uma forma mais social, grupal, né, ou de tribo, que é o que nós estamos buscando aqui, né, e como isso de uma forma orgânica transborda para a natureza que nos envolve, para a Mãe Terra, para a Gaia, assim, que aumente a frequência vibratória dela, que ela busca também ir para frente e para cima, Tchai. Então, essa é a minha fala. Gratidão, irmãos, por ouvir. Graças a todos também que partilham. Rodrigo, qual é o termo que você usou aí? Você usou um termo técnico específico. Designs de culturas regenerativas. Ok. Ok, obrigado. Beleza, vamos agregar. Depois eu vou, se você puder passar aí um link para a gente começar as ressonâncias. O Flora, a gente fez um evento em agosto com o Tim Ingold. Foi muito legal. Sério mesmo? A gente fez online, né? A gente fez um evento online. Mas, Eu realmente sou muito fã dele. não, ele é incrível. Acho que é o Ele é cara que incrível. mais ressoa com a gente, assim, e fiz questão de organizar um evento com ele. E eu fiz questão de mandar para ele um álbum, né? O termo não é álbum, não, né? Um livro lá do MoMA da Lygia Clark. Porque eu acho que ele não conhecia a Lygia Clark, e eu acho que a Lygia Clark tem absolutamente tudo a ver com ele, né? Aí ele já recebeu lá, já está achando incrível e tal. Explica para a gente por que você vê essa ligação da Lygia Clark com... Eu sei assim que ela é artista plástica e tudo mais, mas queria entender assim essa ligação. Assim, em termos bem gerais, né, para a gente não estender muito, o Ingold ele é um cara que está sempre pensando a questão das relações. Ele vai pensar muito o tema da palestra dele foi o mundo sem objetos, que é uma coisa que ele fala em alguns livros. Em alguns livros ele fala mundo sem objetos. Tem um artigo que ele fala de ambiente sem objeto. Então ele não vai pensar mais em objetos, vai pensar em emaranhados de linhas. Por isso que ele vai propor, inclusive, a malha no lugar da rede, porque a rede é furada e a malha é contínua. Então, você não tem um sujeito separado de um objeto, você tem uma malha com emaranhados de linhas, né? E aí ele está o tempo todo pensando nesse tipo de relação e relação entre materiais, relação entre complementar, relação, por exemplo, entre em cor. Pode. Então, a Lygia Clark fez um trabalho muito interessante de entender a arte para além da produção do objeto artístico comercializável, né? Uma ação de liberação do corpo. Então, os objetos que ela criava, primeiro, eram feitos de materiais muito baratos e eles provocavam participação, né? O concretismo é tudo isso. E tinha muito como base, inspiração
Nietzsche, mas também de vários outros filósofos, né, Merleau-Ponty, da fenomenologia, de superação da distância entre sujeito e objeto. Então, são obras participativas, basicamente, são instalações, objetos para as pessoas manipularem, e com essa manipulação, elas transformarem, superarem traumas muito profundos. Né? Mas, assim, pragmaticamente, o que me interessa, eu trabalho com História da Arte, tenho doutorado em História Social da Cultura, e estudei muito minimalismo, que é uma arte radical do espaço. O que eu tenho visto na arte da performance, né, que vai para a arte de Gaza, que vai lidar com pessoas, não é uma arte que produz coisas vendáveis, as artes que são propositoras de ações, de pensamentos, de maneira pragmática, o que eu acho que realmente faz diferença é a produção do alimento. E a relação, acho que a relação das pessoas com o espaço, onde elas vivem, com o território, e como que elas se alimentam, faz toda a diferença. Para simplificar toda essa nossa falação acadêmica que a gente adora. Entendeu? Então, eu acho que o mundo se divide entre aqueles que pedem comida pelo Uber Eats e aqueles que estão produzindo o próprio alimento. Aí com isso, estão mais próximos da natureza, estão conversando com outras pessoas, que a produção do alimento envolve relações sociais, envolve necessariamente trocas mais horizontais. E aí tem toda uma dinâmica política, ao você simplesmente não ser consumidor. Né? Então, a arte está muito politizada nesse sentido, de pensar quem é que faz, como vive, muito mais do que a produção de objetos estéticos. Né? Essa é aqui a minha contribuição. Estou muito sensibilizada com a indagação de como a gente vive, né? O modo como a gente vive, especificamente a produção do alimento e a relação com a terra e com o território. As relações sociais decorrentes disso aí. Perfeito. Essa segunda vez que você falou território, a primeira vez a gente falou junto aqui, você estava falando, eu virei para o Lucas e falei território. Aí você falou na mesma hora, assim. E é muito isso, assim, a gente traz muito a questão biorregional, né? Então, da vida a partir do bioma mesmo que compõe aquela cultura, né? Porque tem uma coisa... você vê, assim, até no sul aqui que a gente está, assim, dos Pampas, eu tenho dado muitos exemplos. Você vai falar ali para o gaúcho, entendeu? Que a cultura dele é essa cultura tropical, samba, carnaval, entendeu? E toda uma questão até mesmo estética, apesar dali pegar um pouco de Mata Atlântica, mas pega já um bioma pampa. Então, isso muda completamente assim, a cultura, para além da colonização alemã, austríaca, italiana, que veio para o sul, assim, para a questão climática, e o clima também influencia muito nessa questão dessa formação, né, do pensar. Tem gente que fala, o alemão é meio frio, entendeu? Gosto do latino-americano que é quente, é caloroso, mas não associa isso ao território, ao bioclima daquela região, e como isso... que tiveram aí, né? Que moldaram essa coisa, essa consciência do território também que eles têm. Exato. Essa história Exato. E eu acho que foi a Célia, eu estava ouvindo meio de longe, mas falou da similaridade daqui, do que ela ouviu, de ter cachoeira e rio, cachoeira, rio, praia, e ser uma capital do surf, e Saquarema também. Então, apesar de ter esse link do surf, da questão de boas ondas, boas vibes e tudo mais, é uma cultura completamente diferente, entendeu? Aqui onde a gente mora, Garopaba e essa região aqui de Santa Catarina, para Saquarema, e muito nessa questão climática mesmo, entendeu? Então, eu estou aqui... Oi? Cultura também é importante, né? Total. Então, a gente olha muito para essa questão de cultura, e esse encontro aqui é para justamente a gente entender qual é essa cultura da livre interação. E a arte mesmo, ela se inspira muito, né? A vida imita a arte. Então, a vida daquele local que transcreve também a arte. Você falou da Lígia Clark, mostrar rapidamente aqui um trabalho. Não sei se você conhece o trabalho do Ernesto Neto, conhece? Claro. E aí... você até deve conhecer até pessoalmente lá na Aldeia Caixa, né, Nelson? Não sei, ele frequenta muito.
E eu não sei como compartilhar aqui. Como que... Eu sei compartilhar, mas não do Lucas aqui, que está... Ah, tá. Deixa eu ver se vocês conseguem. E eu acho que vai ter que autorizar o sistema. Mas, enfim, se vocês plugarem aí e escreverem Ernesto Neto... eu boto um link aqui. Eu boto o link. E aí o... Tá no Braille aqui. O Ernesto Neto também, apesar de não ser esse trabalho linkado com a Lígia, é um trabalho também dessa coisa desse emaranhado, dessas redes, dessa coisa meio micelar mesmo, de rede mesmo, né, de interligação do todo, e essa questão que eu acho que já foi Aristóteles que trouxe, né, que o todo não é igual à soma das partes, né? Encerrar eletrônicos do Lucas já aqui. Yoga e respiração. Essa coisa da Lígia, da superação da distância entre sujeito e objeto, que é uma origem da filosofia clássica da essência, né? Da identidade. A identidade está fora. Então, eu também sou natureza, mas eu também sou ovo, eu também sou estuprador. E aí Plástico, tecnologia. Eu também sou Bolsonaro, entendeu? Exato, eu falo muito isso, somos um com todos, ou somos um. Falei ontem, não foi? E isso é muito louco, porque traz esse sentimento de humanidade mesmo, né? A coisa do neocórtex frontal aqui, de empatia, de você entender a cultura e como o outro foi programado dentro de uma cadeia comando e controle, e a partir disso você poder fazer diferente também do que não ressoa com você. E aí essa interligação assim desse todo, dessa questão da interdependência, que a gente está nessa malha humana, ao mesmo tempo que somos diferentes, respeitar essa diferença também. Eu acho que essa anarquia sagrada vem desse local também de falar, opa, isso aqui... Exato, e aí nesse local eu já não concordo tanto. E a gente fala muito dessa questão também, o Oswaldo trazia muito, eu aprendi isso mais com ele, dele falar do sujeito e do objeto, né? Do subjetivo e do objeto. Então, o subjetivo está nesse lugar aqui que eu falei, do leste, né, desse campo mais do lúdico, do sonhar, né, do campo da onde vem a informação, o download, mas você vai levar aquilo para o objeto, você vai objetivar aquilo e materializar algo. Mas ouvi aí quem não falou ainda, está mais quietinho aí também, se o Lucas quiser colaborar com algo. Eu acho que nesse ponto aí que você falou de objetificar, eu acho que é um ponto bem legal de trazer, que eu acho que conecta com o que você está falando do guerreiro, de materializar, que me veio assim, bastante da experiência, que eu achava muito interessante, né? Que para mim está dentro dessa ética libertária, que é essa ideia de você sempre olhar com um olhar de corresponsabilidade sistêmica, né? Você ter a ideia de que quando você olha para algo, você enxerga uma necessidade, aquela necessidade tem muito a ver contigo, porque você é um olhar único dentro desse emaranhado, você é um ponto único de interseção naquelas distâncias sobre aquilo, e a experiência única sobre o tempo e o espaço para olhar daquela forma. Então, se você está vendo daquela forma, aquilo tem muito a ver contigo, né? Então, você ter essa eu acho que alguém também falou essa autoria, né? Você olha para aquilo e fala assim, cara, vou atuar naquilo. E isso eu acho que é muito desse modus operandi que eu gostaria que a gente tá aqui falando sobre, né? Que eu gostaria de até motivar em mim mesmo, né? Provocar na gente, em mim mesmo, que é esse olhar da corresponsabilidade sistêmica, porque você olha uma necessidade e você propõe alguma coisa, você inicia algo. E aí que vem as iniciativas, e aí a rede, né, a malha, ela vai e se conecta com aquilo que faz sentido, porque reverbera com ela. Você fala, cara, isso aqui, eu tô vendo isso, essa necessidade. E aí, disso que também nasceu um pouco desse encontro, né? Porque eu já, na minha visão, assim, já vejo três coisas assim muito fortes dentro de mim, e a primeira dela é essa questão da cultura, né? A gente falar sobre essa cultura da criação, da autoria, da conexão, da interação livre e do fazer o que faz sentido para você. Então, a gente está aqui fazendo isso. Então, é a questão da cultura, como a gente fortalece, como a gente fala sobre, como a gente parece que... quase que a gente objetifica essa cultura, né? Porque essa cultura está no inconsciente, está no não manifesto, e como é que a gente traz ela para o manifesto e aí talvez criar até soluções. Então, a cultura esses encontros já é uma materialização disso, né? A outra questão do financeiro, que eu conversei um pouco com o Nelson, o Chama já conhece bastante, assim, que é um formato de financeiro. Como é que a gente faz um financeiro em que você
também permita essa liberdade, que você também permita que a diversidade exista, a abundância exista de pluralidade. E aí tem algumas coisas, eu acho que hoje não vale a pena entrar muito nisso, mas assim tem alguns experimentos que foram iniciados e tal. E a terceira que eu vejo, que tem a ver com rede pra caramba, que tem a ver com essa coisa da malha, né? Que a hierarquia, ela nasce, na verdade, quando você isola certos pontos, né? Você artificialmente corta ligações que são naturais, né? Então Escasseia o campo. você escasseia o campo, você diminui as conexões daquilo, e aí você transforma aquela coisa em um outro nível, que na Se verdade... faz necessário, às vezes, também. que se faz necessário, mas aí, no caso específico, baixar essas barreiras através, assim, sei lá, de mapeamentos ou através de conexões para que, assim, a gente tenha uma visão maior de tudo que está rolando, né? Então também tem essa necessidade que eu percebo, que é a gente saber o que está rolando, né? A gente saber como chegar onde tem que chegar, o que parece com o que eu quero fazer. Então, A ressonância. a ressonância. Isso, Então, né? exatamente. Existe distribuição. A escassez é uma ideologia, porque a gente sabe que no mundo tem riqueza para todo mundo viver bem, né? Exato. Mas tem Depende uma dessa lógica. cadeia de controle que foi instalada, que vai faltar, então estoca aí a profecia se cumpre. Exato, com certeza. A A galera ideologia, e no Ocidente você tem uma associação, uma exacerbação do individualismo junto com o capitalismo, né? Que é a posse, o poder, a identidade, ela é toda focada no indivíduo. Quando a gente viaja para o Extremo Oriente, a gente já tem uma experiência um pouquinho menos individualizada. Nas próprias aldeias aqui também, né? E isso tem muito a ver, assim, com esse local que o Lucas está trazendo, assim, que a gente nos falou assim, esse encontro é sobre empreender, mas o que pulsou, o que pulsa na gente é como ele se relaciona para realizar algo que está chegando do subjetivo para o objetivo, e a partir disso a gente tem um campo de livre interação para esse campo que está mapeado. Tem aquela pessoa, ele falou design regenerativo, o outro falou de território, e a outra pessoa está falando de empreender, porque empreender é muito nisso. Você vê uma necessidade, você vê uma dor, e você vai solucionar aquela dor. E se alguém já está solucionando aquela dor e está mais avançado, maravilha. Inclusive, a gente tem uma plataforma, que é a resolução de uma dor, para mapear esse recurso e facilitar a troca entre as pessoas. E o dinheiro papel ou a moeda digital é só uma das vias para facilitar essa via de troca. Mas se a gente começa a mapear, a arte da pessoa que vende ars em latim ali é as habilidades dela, entendeu? De produtos e serviços. Então, a gente já tem esse mapeamento, mas se tem algum lugar que está com esse mapeamento e essa plataforma mais avançada, a gente não precisa nem botar energia nisso, a gente já vê de plugar. E se a pessoa não quer plugar, aí vem esse local da gente ver o que pode pegar daquela e hackear nesse campo de livre interação, ou chegar e falar, vamos fazer a nossa. E por isso que a gente vai escasseando o campo. Aí, se precisa naquele local, naquela interação, 2 advogados, são 2 advogados que ocuparam aquele espaço ali, entendeu? E às vezes a gente vai ter que escassear o campo, que não dá para trazer 100 advogados, porque vai ficar ali um fluxo que não está sendo aproveitado. Então, a gente vê, por isso que a sintropia, a gente fala muito da sintropia como a natureza, que a natureza é isso, ela vai se retroalimentando a partir das necessidades. E tem essa... tem essa inteligência coletiva da vida, né? O Felipe, a gente fala muito desse biolab, assim, a gente tem até uma iniciativa que é esse biolab, então esse laboratório da vida a partir das necessidades. E só fechando essa fala, a gente o que a Matilde está trazendo, das organizações descentralizadas, autônomas, que vem lá da teoria de sistemas, é uma coisa que não é de agora, não é de internet, vem de teoria do caos e tudo mais. É um local que muitas vezes o que separa a gente, que essa organização descentralizada é chamada de DAO, né? Decentralized Autonomous Organization. Mas o fator de organização, a pessoa fala assim, o Nelson da faculdade tal, entendeu? O Lucas da Terra, da iniciativa da líder. Só se botar a pessoa já dentro de uma organização e já coloca ela numa bolha, que não é o Lucas com talentos, os produtos e serviços que ele produz. Por isso que a gente chama de organismo, entendeu? Uma coisa, o tal Transitional Autonomous Organism, que é essa coisa mais orgânica mesmo, exato. É um micro-organismo, ali é um órgão dentro de um órgão maior,
que é o território, dentro de um órgão que é o planeta, dentro de um órgão que é a galáxia, dentro de um órgão que é o universo e multiversos aí. Então, colaborar um pouquinho com essa visão para trazer um pouco mais do campo de exploração aqui nosso, que depois a gente vai estar falando de como ocupar a terra lá em Muriaé, entendeu? Já é um empreendimento, entendeu? Como que a gente vai estar apoiando os povos indígenas, seja no comércio justo, seja no processo deles de certificação de carbono, mas a partir de uma necessidade, escutar eles, não chegar já com uma coisa top-down, assim, entregando algo que a gente não ouviu ali, o território, o clima, a cultura, e também ter esse campo de aproveitar coisas que estão dando certo em outros locais e ver se faz sentido ali. Aproveitar que o Felipe interagiu aí no Distributor Logic Ecosystem, ver se ele quer colaborar aí com essa nossa investigação. Saludos desde Colombia. Es un poquito difícil cambiar o chip o portugués. Nunca hablo portugués. Así que mucho gusto escucharlos, de estar aquí, de, bueno, de escucharlos. Muy contento. Conta-nos um pouco de sua experiência com o ecossistema de Colômbia, ecossistema planetário que estás animando la rede, como mira que o que estamos falando acá se complementa e se integra a esta exploração. Bom, voy a hacer un intento. Eh, no, yo solo puedo decir que resueno con casi todo lo que han dicho, es como un resumen de lo que estamos haciendo acá también en Colombia. Y pues lo que me llama la atención ahorita es la coyuntura política de los presidentes, que aquí en Colombia realmente el nuevo presidente está rompiendo todos los esquemas, incluso protocolarios. O sea, no es solo un presidente de izquierda, sino que realmente está hablando de transformar desde la raíz del sistema económico y devolver el poder a la gente, al pueblo, en una ceremonia de, de posicionamiento. Un día antes de posicionamiento oficial, estuve en una ceremonia con los indígenas y pues como que canalizó un poco la madre tierra diciendo que lo que teníamos que hacer era organizar mente, como gente, como pueblo, y no depender tanto de las estructuras. Y en ese momento pues supe que sí está trayendo algo como lo que estamos hablando aquí, algo mucho más allá de la política, mucho más allá de los negocios, del discurso globalista, de los bonos de carbono. Entonces, pues creo que hay que estar atentos porque, bueno, ahí creo que ahí está el crack del sistema actual. Posible, ¿no? A través también de nosotros como más enraizados, una semilla estelar. Bueno. A nossa proposta também é ir nesse pulso constante, né? Porque a constância no soprar faz esse fogo de palha não apagar, não virar de palha, a gente começar a trazer uns gravetos aí, e a energia, a opinião, a visão de cada um aqui se faz necessária e importante para a gente acender esse fogo e manter, mas a ideia é isso mesmo, por enquanto pulsos de 1 hora, 1 hora e meia, trazer já algumas considerações finais aí. Se Nelson quiser falar um pouquinho e fazer o chamado para pessoas aqui também da Terra lá, do que ele envisiona de acontecer, ele já trouxe uma data aí que até abril gostaria de ter pessoas lá. Está tendo, Nelson, um movimento, está ressurgindo, uma renascência
agroflorestal, permacultural, no sentido de ânimo, né, com a entrada do Lula também, que pessoas se auto-organizaram assim, em rede mesmo, conectando uma a outras, e agora o movimento de Ecovilas ganhou uma força e estão pleiteando uma secretaria lá, ainda estudando se vai ser na Secretaria do Meio Ambiente, na Secretaria de Agricultura, de moradia, essa questão das ecovilas, né? Então está rolando um abaixo-assinado aí, está rolando um documento que a gente está compartilhando, depois a gente pode ver também se a gente começa com um grupo aqui do tal mesmo, para estar... E é tal também por isso, né, cara? Tem um todo, mas ao mesmo tempo tem essa integração das polaridades. Então, o meu local aqui vai ser muito de provocar esse equilíbrio, assim, né? Entender que tem certas coisas que a gente vai precisar de governança, de estrutura, de ordem, certas coisas a gente vai explorar esse campo. Por exemplo, o call de amanhã, que a gente vai estar falando dessa questão mais de uma interação com o território, às vezes a gente vai ter que pensar, acho que foi até a provocação que o Rodrigo Emiliano aí trouxe, em relação a como que isso se integra com o design regenerativo e com a Ecovilas, porque a gente está vendo que tem um fator que é comunidade, né, que é coletivo, que envolve governança, círculos e papéis, e outra coisa que é rede, que é essa malha aí desse campo mais de livre interação, mas para ter essa liberdade de também objetivar, criar objetos e às vezes vai criar códigos, vai criar certas regras ali que é muito ou do iniciador ou dos iniciadores do processo. É como se fosse o código base de um software, entendeu? E não quer dizer que aquele software ele é estático, né? Ele pode sim mudar, mas tem pessoas ali querendo mudar, não está gostando do funcionamento, está sentindo que o fluxo está um pouco obstruído, pode se inspirar naquele software e começar uma outra exploração, uma outra investigação em relação àquele objeto. Então, a gente quer chegar muito nesse local que, a partir da cultura, a partir de uma construção de confiança, vai chegar um momento que comunidades, como a própria comunidade intencional aí na terra do Nelson, que como que a gente integra isso que eu falei com o Nelson. Falei, Nelson, para mim o importante é entender o que é inerente para você, o que não muda, o que tem parte do seu sonho que você quer ver manifestar ali e o que você abre para esse sonho coletivo, assim, né? Porque às vezes tem umas coisas que partem, até por uma questão, às vezes pode ser de família, até uma questão pessoal dele de sonho, de querer ver acontecer. Ele tem um projeto lindo, maravilhoso, que a Paloma aí colaborou, que é esse Vortexa também. Então, passar para você, Nelson, falar, fechar assim com essa parte do que você envisiona ali e falar um pouquinho de Vortexa, que é algo tão disruptivo e, ao mesmo tempo, que faz tanto sentido para ser uma célula mantenedora da vida aqui na Terra e das relações verdadeiras, livres, entusiasmáticas, assim, a partir do que anima cada um de fazer ali, não possa se travar porque tem uma regra ali que fala, não, aqui tem que ser assim, tem que ser consenso, todo mundo não concorda, aceita, entendeu? Ok, mas assim, eu vou falar, mas em termos de pragmáticos, será que a gente monta algum grupinho de Zap, a gente se propõe a fazer alguma coisa semana que vem? Sim, já vamos criar o objetivo, já vamos começar a escassear o campo. Assim. Isso provoca até o Lucas aqui. Uma vez ele tomou uma dura do próprio Oswaldo, que ele montou um grupo lá no Telegram, depois o Oswaldo foi agradecer ele do grupo do Telegram, porque às vezes é isso também, né? A gente começa a formar grupos, né? Mas é necessário para a coisa ela crescer com base, raiz, começar com poucas pessoas mesmo, e trocando essa Não, e até para você colocar o link da reunião de amanhã. Claro. Não, eu acho ótimo. Eu já ia sugerir isso, da gente criar mesmo. O Lucas já está até fazendo aqui, depois eu incluo também uma galera, mas é por aí mesmo. Inclusive, assim, se for o caso, se vocês quiserem que semana que vem eu faça uma apresentaçãozinha sobre o que é anarquia sagrada. Sim, com certeza. E aí, depois, em seguida, vocês fazem a apresentação do que rolou no Prospera e como é que funciona a tecnologia. Sim. Né? Agora, sim, e aí quem vier depois, a gente vai dando as gravações e fala assim, tenta ver lá, mas depois a gente vai fazer um onboard também, só de... Então, criar um YouTube também, a gente pode criar um YouTube também, já botar também esse vídeo todo no YouTube. Isso.
Gente, a questão é o seguinte: eu herdei uma propriedade rural, né, no estado de Minas Gerais, onde eu nasci, Muriaé, né, de 40 hectares, que atualmente, infelizmente, por falta de opção, eu está arrendado para criação de gado, né? Que é o mais óbvio ali da região. Que é a vocação da região, é por inércia que você está fazendo isso. Isso. E aí, o pai dele fazia. Isso, e a família. E eu queria fazer um uso ético dessa propriedade, relacionado com alguma coisa ligada à ecologia, penso em alguma coisa ligada ao karma. Pensa em alguma coisa ligada à permacultura, à agrofloresta, alguma coisa assim. Estou bem aberto, bem flexível, querendo parcerias, né? São 40 hectares, razoavelmente perto de Muriaé, assim, 7 minutos de carro e bem perto do Rio Muriaé, mas tem uma pedreira do lado, mas não impacta a propriedade, até onde a gente sabe, né? E tem alguns moradores ali perto e tal. Tinha uma escola. Então é isso. Eu estou bem aberto. O contrato acaba no final de março e eu estou bem aberto aí a parcerias, desde que seja alguma coisa ética e alguma coisa ligada à questão ecológica e tal. Agora, falando rapidamente sobre a questão de Vortexa, como eu disse aqui, Vortexa foi pensado como uma vila autogerida, baseado nessas premissas aí dos transaberes, né? A Rita estava presente nas primeiras discussões sobre Vortexa. O que é importante falar é que Vortexa foi o único texto meu que, ao longo do tempo, ele diminuiu, porque a gente foi entendendo que a gente deveria colocar menos premissas possíveis e mais sugestões de possibilidades de criação, né? Mas a ideia é que seja alguma coisa pensada assim, a arquitetura seja diálogo que se vai se fazer no espaço, que tenha já habitações de preferência mais ecológicas, que a arquitetura seja pensada para a questão transdisciplinar, que a arquitetura dialogue com os outros saberes, né? E que tenha uma questão já educativa desde da infância até depois, e que seja sempre uma coisa ligada a uma questão autogerida, sem a questão de uma representação política, na base do consenso, etc. Tem um vídeo, sem hierarquia, tem um vídeo no YouTube que a gente pode passar, tem capítulo do meu livro Vortex e tem alguns artigos também na internet que a gente pode passar para expandir essa ideia, entendendo que Vortex ela habita um espectro infinito de vibrações. Então, Vortex já existe aqui e agora em vibrações mais sutis, mas dentro do possível que a gente downloadar um pouco mais, tanto melhor. Em linhas gerais, é isso. Me parece que, nesse momento, a Vortexa se amplia em vibrações e possibilidades. Com certeza, com certeza. Então, a galera aí que já vive coisas muito parecidas, né? Tem uma experiência muito pragmática e toda uma inteligência já voltada para esse tipo de coisa, né? Olha, eu escutei hoje falar aqui um monte de palavrinhas que eu desconheço, mas eu sinto que a vibração é uma vibe que a gente vem aí trabalhando há muito tempo. Muito bom. Também sinto a mesma coisa. Nelson, sugeri para ti ali, nessa área, fazer o primeiro porto espacial regenerativo brasileiro, viu? Ótimo, ótimo. Já fica aqui o convite para você, Flora, escrever um artigo para Cosmos e Contexto, que é a revista que eu edito com o cosmólogo Mário Novella. Você tem que conversar com o Mário Novella, que é cosmólogo e super transdisciplinar. Com certeza. Eu, assim, foi muito bom saber da aproximação de vocês com o Tingold também, porque eu acho que o debate é essencial.
junto com o Latour, né, dessa questão de rede, humanos e não humanos, e os emaranhados de linhas que eles fazem é sensacional. Mas a sugestão para a área ali mesmo de ter esse primeiro porto espacial brasileiro regenerativo é para a gente entender dessas energias, né, sustentáveis. Está sendo liberada aí muita informação sobre energia livre, né, e aí eu participei semana passada do primeiro Intertribal Space Conference, né, que é a inclusão dos povos indígenas na exploração espacial, e o próximo ano vai ser feito no Brasil, né, com todas as empresas aí, enfim. Então, se a gente conseguisse fazer um projeto para isso, eu acho que, olha, daria boa, viu? O Sim, que seria o perfeito. porto espacial? Oi? O que seria o porto É espacial? um aeroporto de naves. Tô brincando. Não deixa de ser. Ela perguntou o que seria o Então, porto espacial. um porto espacial regenerativo, né? As empresas aeroespaciais, elas estão fazendo aí cotas, né? Tipo cota de universidade. Então, tem já protocolos e políticas para cotas indígenas para embarque de espaçonaves, né? Para a Lua, para Marte, para missões de curta duração, longa duração, enfim. E aí, para ver esse fluxo de comércio, basicamente, entre a Terra e a Lua agora, precisa ser criados portos, né? Então, é isso que eles querem fazer nos Estados Unidos. E a gente pode fazer como o congresso vai ser feito no Brasil ano que vem, sobre a nossa coordenação, e aí eu já convoco todo mundo, né, para estar junto disso, a gente pensar em como fazer essa construção a partir do Brasil, né, dessa primeira base do que seria. Então, conversar aí com esses pesquisadores, engenheiros, enfim, e aí tentar fazer essa implementação no Brasil, acho que seria uma. Mas, Flora, não precisa, então, ser um lugar perto da linha do Equador, então? Não, na realidade, a princípio não, né? A gente tem a base de Alcântara ali, agora está tendo essa grande ascensão ali das Guianas também, né? O Japão está chegando com tudo nas Guianas ali, mas acredito que seja para a gente fazer uma concentração de energia livre e limpa, né? Eu acho que esse fluxo aí seria bem interessante. E aí as empresas estão liberando grandes fundos, né? Tipo SpaceX, a Orbital Assembly, enfim, são centenas de empresas do setor privado de exploração espacial que querem fazer a inclusão desse setor de sustentabilidade, né? E a gente pode ajudar a pensar nisso também. Ok. E eu botei um link aí que já tem ali perto, 188 quilômetros está ali, eu pesquisei aqui, Santa Maria Madalena, entendeu? E ali já é um local que dentro lá da NASA tem uns locais de ponto de observação do dark sky, assim, né? Desse céu, que chama ali na matéria céu ideal para se observar as estrelas. E esse ponto está em Santa Maria Madalena. E aí a própria prefeitura vai estar utilizando disso como um aspecto do turismo lá, tanto do turismo espacial como do turismo regional, para as pessoas estarem indo lá para observação dos astros e também para ter esse campo de estudo ali sobre essa questão da astronomia e toda também essa relação com os povos das estrelas. Então, eu acho que já é um link ali perto que justifica que é um céu bom para a gente estar explorando. Gente, o Lucas já deixou o link do WhatsApp ali no chat, tá? A galera já está entrando já, inclusive. Perfeito. Maravilha, então. Maravilha. Então, quarta-feira que vem, às 8. O de amanhã, só trazendo assim mais clareza, a gente vai falar dessa questão de território, mas é bem focado assim numa questão de autonomia, né, dos povos da floresta. Autonomia, assim, tem todo um estudo que eu faço de autonomia mesmo para esse território do Nelson lá ser um território autônomo. Então, eu faço um estudo dentro da Constituição brasileira, Declaração Universal de Direitos Humanos, alguns tratados aí que o Brasil é signatário, e o que possibilita de um território se proclamar autônomo, e isso também que a Flora estava trazendo, dos povos nativos americanos, ter a terra ser deles, né? Aqui a terra é da União,
e aí eu tenho falado que a Terra eles podem considerar da União, só que, na verdade, a Terra, né, planeta, é da unidade, e a gente está realmente entendendo essas leis, o que é de direito do ser humano, para além dessas linhas imaginárias, para ter o seu direito à terra, e não é para chegar lá e sair fazendo um monte de coisa que a gente poderia considerar anárquica ao sistema, que o sistema considera proibido de fazer, mas é um local de preservação da vida. Então, a gente tem argumentos jurídicos e de base na Declaração dos Direitos da Mãe Terra para esses territórios se tornarem autônomos, mas ao mesmo tempo interdependentes, um território de diálogo com o primeiro setor, segundo setor e organizações da sociedade civil. O Emiliano colocou aí. Mas eu chamo você. Como é que faz para participar da reunião amanhã? Eu mando o link, mas é importante entender que é nesse foco, nesse olhar para essa autonomia de território, e vamos estar falando dessa Confederação Gaia também, que é a grande aliança de integridade e autonomia, mas com esse olhar agora para a Amazônia, questão de certificação de carbono em território indígena, mas a gente vai trazer também essa questão de ecovilas. Então, quem quiser interagir nesse sentido, assim, de atuar, já é uma iniciativa, né? Então, dessa exploração também que a gente está fazendo aqui. Então, quem quiser chegar é bem-vindo, mas sabendo desse foco específico ali. Tá, e vocês acham, então, que é cabível, então, uma discussão de anarquia sagrada semana que vem? Semana que vem, sim, total. E, é claro, super aberto a intervenções e anarquia sagrada. Fechou. Em ato, tem que ser em ato, senão não faz sentido. Beleza, então fechou, e está aberto aí o nosso grupo, nossa egrégora, nosso portal, vamos estar cada um aí trazendo o que tem de melhor aí, o de mais artístico, puro, regenerativo em todos os sentidos. Maravilha. Gente, muito obrigado aí, foi um ótimo encontro. Sim, prazer aí conhecer os que não conheci e rever os que a gente já está mais em contato. Valeu. Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu, querido. Obrigado por ter ficado até agora. Tá bom. Ausch. Ausch, ausch. Hasta la vitória. Hasta la vitória. Hasta la vista. Uhum.